Fala aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Seguidores da Matemática com o seu professor de matemática favorito, o professor Luiz Caraú. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Pessoal, hoje então a gente vai começar um novo tema aqui nas nossas aulas, tá? Regra de 3 simples, tá bom? Um assunto tranquilo, só prestar bastante atenção, vão ver como é bem legal, bem fácil de fazer e de entender, tá bom? Mas antes de começar, aquele velho pedido, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para continuar nos ajudando a manter motivados, a criar mais conteúdo para o nosso canal, para deixá-lo cada vez mais rico para mim, para você, para todos os amantes da matemática, ok? Então vamos lá, gente, sem mais demora, vamos começar o nosso vídeo, mas antes a chamada da querida vinheta. Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, vamos começar então nossa aula de hoje, né? Cujo tema é regra de 3 simples, tá? Um assunto tranquilo, só prestar bastante atenção nos detalhes, tá? Não vai ter nenhum problema. Mas antes de começar, né, a falar sobre a regra de 3 simples, né? Entrar logo no assunto, precisamos primeiro de alguns conceitos iniciais, tá? Então vamos lá, vamos a esses conceitos, tá? Primeiro conceito é o conceito de grandeza, né? O que é uma grandeza? Em matemática, grandeza chamamos, né, tudo aquilo que pode ser medido, né? Tudo aquilo que pode ser medido nós chamamos de grandeza. Exemplos de grandeza são o volume, a massa, o comprimento, né? Enfim, a área. Essas coisas todas que podem ser medidas, pode ser atribuído um valor numérico, nós chamamos de grandeza, tá bom? Ao comparar duas grandezas que guardam alguma relação entre si, né, ao comparar duas grandezas, né, existem duas possibilidades de relação que serão objetos de estudo nessa aula. Essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais entre si ou inversamente proporcionais entre si. Tá? A gente vai ver os dois casos aqui, aprender a identificar os dois casos, porque isso vai ser muito importante quando formos trabalhar a regra de 3 simples. Certo? Muito bem, então vamos ver primeiro as grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais, né, você identifica como grandezas diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza e da segunda é sempre a mesma. Razão nós sabemos que é a mesma coisa que divisão, né? Já vimos isso na aula de razão que nós já tivemos aqui no nosso canal, tá? Então um exemplozinho aqui para a gente entender isso. Aqui tem um quadrinho que eu vou colocar, tá? Que compara o número de produtos vendidos, né, por uma loja, por um negócio e tal, que eu chamei de A, e o dinheiro arrecadado em reais por essa loja que eu chamei de B, né? Tudo isso eu posso atribuir valores numéricos, logo são grandezas. E esse quadrinho aqui ele me diz o seguinte: vamos supor que a loja lá, né, vendeu, né, 10 produtos, com isso arrecadou R$200, ó. 10 produtos, arrecadou R$200. Se vender 20 produtos, arrecada R$400. Se vender 30 produtos, arrecada R$600. Então, repare que à medida que aumenta a quantidade de produtos, né, que são vendidos, a quantidade de dinheiro arrecadado aumenta. Se quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta, isso quer dizer que elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? Também podia ser se eu acompanhasse aqui um momento de redução, né? Se por acaso a quantidade de produtos diminuísse e o dinheiro arrecadado eu percebesse que também diminui, isso quer dizer que as grandezas também são diretamente proporcionais, tá? Se as duas aumentam juntas, diretamente proporcionais, tá? Ou então se as duas diminuem juntas, também é diretamente proporcional. Só que para isso ainda tem que guardar uma relação, né, que é a razão constante entre as grandezas, tá? Se eu pegar, por exemplo, 10 e dividir por 200, eu vou achar 1 sobre 20, tá? Simplificando ali a fração. Se eu pegar 20 sobre 400 e simplificar, também eu vou achar 1 sobre 20, né? Se eu pegar 30 sobre 600 e simplificar, eu também vou achar 1 sobre 20. Né? Se eu sempre dividir aqui, né? Aqui é A, aqui é B. Se eu dividir o valor de A pelo valor de B e encontrar sempre a mesma razão,
Isso indica que as grandezas são diretamente proporcionais, tá? No nosso exemplo aqui, a razão constante, né? A sobre B, ó, no caso, essa grandeza sobre essa, sempre vai ser igual a 1 sobre 20, ó. 10 sobre 200 é igual a 1 sobre 20. 20 sobre 400 é igual a 1 sobre 20. 30 sobre 600 é igual a 1 sobre 20, simplificando as frações. Então, essas grandezas aqui, né, produtos vendidos e dinheiro arrecadado, são grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Vamos ver como que acontece quando as grandezas são inversamente proporcionais. Ó. Grandezas inversamente proporcionais. Quando o produto entre os valores da primeira grandeza e da segunda é sempre o mesmo, né? Então, o que que acontece? Aqui é o mesmo, né? Aqui está a mesma, mas é o mesmo, o produto é o mesmo. Muito bem. Então, o que que acontece, né? Um exemplo aqui para a gente ver, ó. Velocidade, que eu chamei de A, né? E tempo de viagem, que eu chamei de B. A velocidade com que um carro, por exemplo, faz um determinado percurso, e o tempo de viagem, né, que esse carro gastou para fazer esse percurso, tá? Então, o que que acontece? Ó, se a velocidade dele é 50 km por hora, o tempo de viagem, por exemplo, aqui deu 8 horas. Tá? Não sabemos o tamanho do percurso, mas o tempo de viagem deu 8 horas. Se a velocidade é 100 km por hora, bom, a tendência, então, se ele foi mais rápido, é o tempo diminuir, né? E diminuiu, ó. Aqui foi de 8 para 4 horas. Se ele aumentar ainda mais a velocidade, ó, 200 km por hora, o que que aconteceu com o tempo de viagem? Diminuiu mais ainda, né? Aqui de 4 foi para 2 horas. O que que eu percebo aqui? À medida que a grandeza velocidade aumenta, ó, 50, 100, 200, a grandeza tempo foi diminuindo, ó, 8, 4, 2. Então, quando uma grandeza, né, ela aumenta, vai aumentando o seu valor, e a outra grandeza vai diminuindo o seu valor, isso significa que as grandezas são inversamente proporcionais, né? Quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Ou se uma diminui, a outra aumenta. Diferente das grandezas diretamente proporcionais, porque quando uma aumentava, a outra aumentava. Aqui, quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Então, essa é a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Porém, aqui, para serem grandezas inversamente proporcionais, além de eu perceber, né, que uma grandeza aumenta e a outra diminui, ou uma diminui e a outra aumenta, né, não importa a ordem, também tem que se manter constante o produto entre essas grandezas. Ó. Aqui, por exemplo, 50 e o 8 aqui. 50 vezes 8 é 400, certo? Repara que 100 vezes 4 também é 400. 200 vezes 2 também é 400. Então, o meu produto constante aqui, ó, A vezes B, porque a velocidade eu chamei de A e o tempo eu chamei de B, né? O meu produto constante, ó, A vezes B, é 400. Certo? Então, ó, para que sejam grandezas, né, inversamente proporcionais, uma aumentando e a outra diminuindo, né, à medida que uma aumenta, uma grandeza aumenta, a outra diminui, e mantém-se constante o produto entre as grandezas, tá? Tem que obedecer essas particularidades. Certo? Muito bem. Agora que nós sabemos o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais, nós podemos começar o nosso estudo de regra de 3 simples. Tá? Muito bem. O que é a regra de 3 simples, né? Tá ali. Trata-se de uma regra prática utilizada para resolver problemas que envolvem duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. Já sabemos o que é, né? Onde são conhecidas 3 das medidas, por isso chama-se regra de 3, e temos que descobrir uma quarta medida. Tá? Mas como assim? É só essa frase? Como que é? Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender isso perfeitamente. Tá bom? É bem simples, peço que prestem bastante atenção no passo a passo dos exemplos que vão ser citados aqui. Certo? Muito bem. Então, vejamos algumas aplicações dessa regra prática. Exemplo 1. Matilde comprou 8 metros de tecido por R$ 480. Quanto ela pagaria por 10 metros do mesmo tecido? Bom, a primeira coisa que você vai fazer aqui para resolver esse problema
tá? É você identificar as grandezas, né, que estão envolvidas no problema. As grandezas envolvidas aqui são o metro de tecido e o valor, né, do dinheiro aqui que custa esse tecido em reais. Então vamos anotar primeiro as grandezas, né? As grandezas estão aí, ó. Metros de tecido, no caso aqui são 8 metros, e os reais, né, o dinheiro em reais, 480 reais. Ok? Muito bem. Aqui diz o seguinte, que com 480 reais é possível comprar 8 metros de tecido. Então, ó, vou escrever aqui, ó, quando os metros de tecido são 8, né, o valor do custo é 480, tudo bem? Estou organizando aqui as informações. Primeiro escrevi lado a lado as grandezas e embaixo eu escrevi os valores de cada grandeza, né? 8 metros de tecido, 480 reais. Aqui ele quer saber quanto que ela pagaria por 10 metros do mesmo tecido. Bom, então 10 metros de tecido eu vou colocar aqui e isso vai me custar quantos reais? Não sei, vou chamar de X. Ok? Ó, 10 metros de tecido custam X reais, que eu não sei, exatamente isso que eu tenho que descobrir. Qual é o valor em reais correspondente a 10 metros de tecido. Certo? Agora que foi montado, né, esse quadrinho aqui, né, com as grandezas, né, e os valores que são correspondentes, né, das grandezas um com o outro, né, 8 metros de tecido com 480 reais, 10 metros de tecido com X, depois que isso estiver montado, você vai fazer o seguinte. Tá vendo aqui que o X ele está na grandeza reais, né? O X ele não está no metro de tecido, aqui só tem número. O X está na grandeza reais. Então aqui você vai colocar uma setinha para cima aqui. E grave esta frase, seta para cima onde tem o X, sempre. Onde você vê que tem o X, a seta é sempre para cima. Sempre. Sempre. Tá bom? Grava isso. Onde tem X, seta para cima. Agora, o que você vai fazer? Você vai comparar os metros de tecido com os reais. Você vai comparar uma grandeza com a outra. Como assim comparar? Você vai pensar da seguinte maneira. Você vai perguntar para você mesmo. Se eu aumentar o número de metros de tecido, o que vai acontecer com o custo em reais? Ora, se eu aumentar a quantidade de metros de tecido que eu vou comprar, o custo em reais vai aumentar. Então, se uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, né, que foi o que aconteceu, mais tecido custa mais dinheiro, então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Lembra? Quando as duas sobem, é diretamente proporcional. Tá? Não olhe para os números, pense só na grandeza. Se as duas sobem, né, então são grandezas diretamente proporcionais. Então, lá na outra grandeza, você vai colocar uma setinha aqui para cima. Por quê? Porque quando as grandezas são diretamente proporcionais, a seta é para cima. Sempre. Grandezas diretamente proporcionais, seta para cima. Onde tem X, também. Sempre seta para cima. Agora que eu tenho aqui seta para cima e seta para cima, isso significa que não vai ter nenhuma mudança de posição, tá, desses valores. Então, eu vou escrever aqui a minha proporção da seguinte maneira. Ó. 8 sobre 10 igual 480 sobre x. Ó. 8 sobre 10 igual 480 sobre x. Exatamente como está aqui. Não muda nada. Certo? E aqui eu vou usar a propriedade fundamental das proporções. Vou multiplicar cruzado. Ó. 8 vezes x igual a 10 vezes 480. Né? Aprendemos isso na aula de proporção. Certo? Agora eu vou resolver aqui a minha equaçãozinha do primeiro grau. Normalmente, ó, 8x igual 10 vezes 480, 4.800. O 8 passa dividindo, né? X igual a 4.800 divididos por 8. X igual a 600. Ou seja, Matilde pagaria 600 reais por 10 metros de tecido. Tá aqui, né? Quanto ela pagaria por 10 metros de tecido? Tá aqui, 600 reais. Certo? Então, vamos aplicar mais uma vez, tá, todo esse passo a passo para o problema 2, para a gente poder comparar, né, com esse problema 1. É bem simples, é só seguir o mesmo passo a passo, tá bom? Então, vamos lá. Exemplo 2. Para ir de sua cidade até a cidade onde mora sua mãe,
Astolfo gasta 12 horas numa viagem em que dirige a uma velocidade de 120 km por hora. Se ele desenvolvesse uma velocidade de 160 km por hora, em quanto tempo chegaria à casa de sua mãe? Então, mais uma vez, tá? Um problema de regra de 3 e vamos seguir o mesmo passo a passo. Qual é o primeiro passo? Identificar as grandezas. Bom, as grandezas aqui, né, que estão envolvidas são a velocidade e o tempo de viagem, né? Então eu vou anotar lado a lado isso, ó. As grandezas são velocidade, que aqui estão em km por hora, né? E o tempo de viagem, que está dado em horas. Primeira coisa, anotar as grandezas envolvidas. O segundo passo, né, é anotar os valores correspondentes. Aqui diz que ele gasta 12 horas se a velocidade dele for 120 km por hora. Então eu vou anotar isso, ó. Quando a velocidade é 120, o tempo é 12, ó. Tá lá, anotadinho, como o problema diz que é. Se ele desenvolvesse uma velocidade de 160 km por hora, em quanto tempo chegaria à casa de sua mãe? Ou seja, quando V, né, a velocidade, for 160, quanto é o tempo? X, né? É isso que ele quer saber, o tempo quando a velocidade é 160. Muito bem, agora nós temos aqui o nosso quadrinho montado, é a hora das setas, certo? Então vamos lá. Conforme já aprendemos, onde tem o X, que no caso aqui é na grandeza tempo, né? O X está aqui. Onde tem o X, seta para cima. Por quê? Porque onde tem X, a seta é sempre para cima. Sempre. Ok? Agora, depois que eu ponho a seta no X, eu comparo as grandezas, né? Velocidade e tempo. Ok? Veja bem, se eu aumentar a velocidade, né, do meu carro, o que acontece com o meu tempo de viagem? Diminui, certo? Aumentando a velocidade, o tempo de viagem diminui. Se uma grandeza aumenta e a outra grandeza diminui, isso significa que as grandezas são inversamente proporcionais. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, isso significa que eu tenho que colocar na outra grandeza ali seta para baixo. Então vamos recapitular essa questão da seta aí. Por que aqui eu coloquei seta para cima, né, na grandeza metros de tecido? Porque as duas grandezas aqui, quando eu comparei, elas eram diretamente proporcionais. Quando é diretamente, seta para cima. Quando as duas grandezas elas são inversamente proporcionais, a seta que eu vou colocar na segunda grandeza, ela é para baixo, certo? E aonde tem X, a seta é sempre para cima, sempre, certo? Muito bem, então chegamos aqui na parte das setas, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, né? O que significa essa seta para baixo? Essa seta para baixo significa que você vai ter que inverter esses valores na hora de montar a proporção, ó. Olha a minha proporção como é que fica. Onde a seta para cima, não muda nada, ó. 12 em cima, X embaixo, ó. Tá aqui. Onde a seta para baixo, inverte, ó. O 160 e o 120 trocaram de lugar. Pronto. Daqui em diante é a mesma coisa. Multiplica cruzado, propriedade fundamental das proporções, ó. Igualzinho daqui em diante. 160 vezes X é 12 vezes 120. Desenvolve, ó, 160x igual a 1440, né? 12 vezes 120. Passa o x, o 160 dividindo 1440, x igual a 9. Ou seja, a uma velocidade de 160 km por hora, Astolfo levaria 9 horas nessa viagem. Certo? Então, atenção nessa coisa da seta, tá? Tem que fazer esse passo a passo, todo certinho, sem correr, sem problema nenhum, para não errar. Tá bom? Recapitulando só a questão da seta. Onde tem X, seta sempre para cima. Tá? Nas outras grandezas, se for diretamente proporcional, seta para cima. Se for inversamente proporcional, seta para baixo. Ok? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Exemplo 3. Cremilda é digitadora. Trabalhando 6 horas por dia, ela consegue digitar 54 páginas.
Se Cremilda trabalhasse 8 horas por dia, quantas páginas conseguiria digitar? Então vamos ver aí a situação da Cremilda. Ó. Trabalhando 6 horas por dia, ela consegue digitar 54 páginas. Então tem que primeiro identificar as grandezas. Esse é o primeiro passo, certo? O primeiro passo é identificar as grandezas. E as grandezas aqui, né, são a quantidade de páginas que ela digita, né? E as horas de trabalho por dia, né, que ela trabalha. Então, vamos anotar lado a lado isso. Ó. Horas de trabalho, né, e a quantidade de páginas. Tá ali. Aqui diz que se ela trabalhar 6 horas por dia, ela consegue digitar 54 páginas. Então, vamos anotar. Ó. Quando as horas de trabalho são 6, as páginas digitadas são 54. Tá aqui. Tudo anotadinho. Certo? Se ela trabalhasse 8 horas por dia, quantas páginas conseguiria digitar? Bom, 8 horas por dia, perdão, equivalem a quantas páginas? Não sei, X, né? Quando trabalhando 8 horas por dia, são X páginas. Agora a hora da seta, né? Onde tem X, seta para cima. Como é que eu faço para saber a seta do outro aqui? Comparo as grandezas. Horas de trabalho e páginas. Ora, se Cremilda trabalhar mais horas, vai digitar mais páginas. As duas grandezas subiram, então, diretamente proporcional, certo? Se é diretamente proporcional, então, a outra grandeza vai ser seta para cima. Ok? Porque é diretamente proporcional. Seta para cima não muda nada, né? Eu vou escrever a minha proporção exatamente com a posição dos números como estão. Então, está ali, ó, 6 sobre 8 igual a 54 sobre x e multiplica cruzado e vai, né? Exatamente como os outros. 6 vezes x igual a 8 vezes 54. 6 vezes x igual a 432. X igual a 432 dividido por 6, né? Então, x igual a 72. Resposta. Cremilda digitaria 72 páginas se trabalhasse 8 horas por dia. Ok? Então, mais uma vez, esse passo a passo, mostrando aí certinho como que faz, né? Seguindo esse caminho, não falha. Um último exemplo, exemplo 4. Trabalhando 6 horas por dia, Bené realiza uma tarefa em 22 dias. Se Bené trabalhasse 4 horas por dia, em quantos dias realizaria a mesma tarefa? Novamente, primeiro passo, identificar as grandezas. Tá? Trabalhando 8 horas por dia, ele faz a tarefa em 22 dias. Bom, então tem duas grandezas aqui. As horas que ele trabalha por dia e a quantidade de dias que dura a tarefa. Então, eu vou anotar. Horas por dia de trabalho, né? E os dias. Trabalhando 6 horas por dia, 6, ele faz a tarefa em 22 dias. Então, 6 horas por dia equivale a 22 dias, né? Que leva o trabalho. Se Bené trabalhasse 4 horas por dia, em quantos dias realizaria a mesma tarefa? Ou seja, se as horas por dia forem 4, quantos dias que vai dar, né? E vão levar para fazer essa mesma tarefa? Agora é a hora da seta. Onde tem X, seta para cima, sempre. Agora, para saber a seta do outro, vamos comparar as grandezas. Bom, se eu trabalho uma certa quantidade de horas por dia e eu levo tantos dias para fazer uma tarefa, para realizar a mesma tarefa, né, se eu aumentar a quantidade de horas por dia, né, que eu trabalho, eu vou levar menos dias para fazer realizar essa mesma tarefa, concorda? E o contrário também vale. Se eu trabalhar menos horas por dia, eu vou levar mais dias, certo? Para realizar essa tarefa. Então, quando uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Ou quando uma diminuiu, a outra aumentou. Então, significa que são grandezas inversamente proporcionais. E se são inversamente proporcionais, então outra grandeza é seta para baixo. Cuidado com essa questão das horas por dia com os dias, tá? Se eu trabalho mais horas por dia, a tarefa vai levar menos dias para ser realizada. Se eu trabalho menos horas por dia, né, a tarefa vai levar mais dias para ser realizada. Quando um aumenta, uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Certo?
Muito bem. E o que significa a seta para baixo? Que eu vou inverter, né? Vou trocar de posição aqui, no caso o 4 e o 6. E seta para cima mantém, né? Então, tá ali, ó, ficou 4 sobre 6, né? Inverteu aqui, ó. 4 sobre 6 igual a 22 sobre x. Daqui em diante é só multiplicar cruzado. 4x, 4 vezes x, né? Igual a 6 vezes 22. 4 vezes x, né? 4x igual a 132. X igual a 132 divididos por 4, x igual a 33. Resposta: se trabalhasse 4 horas por dia, Bené realizaria a mesma tarefa em 33 dias. Então, gente, para fazer esses problemas de regra de 3 simples, é só seguir esse passo a passo, tá? Somente isso, e muita atenção na questão da seta, para você saber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, tá? Fazendo dessa forma, seguindo esse passo a passo, receitinha de bolo, né? Não tem como falhar. Perfeito? Legal. Pessoal, espero mais uma vez tenha ficado tudo muito joinha. Tem uma lista, como sempre. E para finalizar, aquele velho pedido, aquela curtida, aquela comentada, aquela compartilhada no nosso vídeo, tá? Indique para seus colegas, vamos fazer o nosso canal vai explodir, hein? Nosso canal vai explodir, estamos aqui contando com a ajuda de vocês, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.